Olá, meu amigo, minha amiga, meu prezado irmão, minha irmã. Eu espero que você esteja muito bem e agradeço desde já por você assistir esse vídeo. Peço que, se você gostar, você compartilhe, curta, deixe seus comentários, interaja, que é muito bom para a gente poder ir formulando novas ideias. E também nós estamos instigando o debate, né, sobre assuntos que são importantes. Eu acredito que o ser humano ele precisa, neste tempo, a humanidade precisa ajustar os seus pensamentos, ajustar a sua filosofia, para poder ajustar também a direção, os passos, né, que nós temos que dar nesta sociedade. Então, eu hoje vou tratar sobre um assunto que é um pouco polêmico. Se você e nós falamos com Deus ou não falamos, né? Esse é um vídeo dirigido um pouco mais específico para os membros da Igreja de Unificação, mas também tem muito conteúdo que vai interessar a qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer denominação, mesmo também os que não fazem parte de nenhum grupo religioso, né? O princípio da unificação, ele diz que Deus não se relaciona com seres imperfeitos. Diz que Deus relaciona-se com o ser apenas depois que o ser humano, né? Depois que ele atinge a perfeição. Ele entra no estágio do aperfeiçoamento, então ele vai entrar na esfera da existência, do amor de Deus, então se comunica, passa a se comunicar com ele. Antes disso, Deus lida com o homem indiretamente, através dos resultados das suas ações que estão dentro do princípio. Então, hoje nós sabemos que isso contraria a experiência de algumas pessoas, porque eu tenho escutado muita gente dizendo que tem conversado com Deus. Quem sou eu para negar que as pessoas estão se comunicando com Deus? Mesmo porque a afirmação que acabei de me referir do princípio diz que Deus se comunica, de fato, com os seres aperfeiçoados. Deus se relaciona com os seres aperfeiçoados. E quem sou eu para julgar se alguém está aperfeiçoado ou não está, né? Aliás, eu acredito que a perfeição humana, infelizmente, é relativa para nós, no nosso caso, né? Se nós não tivéssemos caído, a nossa perfeição seria definitiva. No entanto, uma vez que nós caímos, a nossa perfeição é muitas vezes provisória. Às vezes você passa um dia na perfeição, às vezes você passa uma hora, às vezes você passa meia hora. É difícil, para nós, não é tão difícil para nós nos aperfeiçoarmos, difícil é para nos mantermos na perfeição, especialmente uma vez que nós estamos vivendo em um ambiente que é insalubre para a existência e a vivência de um ser aperfeiçoado. É um ambiente que oferece elementos nocivos constantemente para a nossa espiritualidade, para a nossa sensibilidade, né? São elementos constantemente atingem a nossa santidade, né? E prejudicam a nossa santidade. Então, nós experimentamos momentos de santidade várias vezes das nossas vidas, às vezes pelo dia, às vezes durante semanas e meses. E isso nos facilita, nos possibilita nos comunicar com Deus segundo o princípio. Agora, o que eu percebo também é que muitas pessoas, elas atribuem a comunicação delas com Deus, ou muitas pessoas elas têm uma certa confusão com relação à comunicação que elas têm no seu interior.
Porque nós temos possibilidade de nos comunicarmos com nós mesmos, primeiramente, porque nós temos uma consciência. Muitas vezes eu percebo que muitas pessoas estão se comunicando com sua própria consciência, ouvindo a voz da sua consciência, e elas classificam, atribuem que estão ouvindo a voz de Deus. Tem também a outra possibilidade, bom, explicando um pouco mais sobre essa questão de comunicar-se consigo mesmo, nós somos um ser de natureza dual, né? Uma vez que somos seres de natureza dual, assim como o próprio Deus é um ser de natureza dual, e fomos criados à imagem e semelhança deles, também somos ser de natureza dual. Como Deus, ele, por ser um ser de natureza dual, ele pode interagir consigo mesmo, né? Estabelecer a comunicação entre si mesmo, ele estabeleceu-nos, criou-nos com o mesmo modelo, né? De forma que nós somos uma entidade dual e nos comunicamos, nosso físico com o nosso espírito, nos comunicamos com a nossa própria consciência também. Ou seja, nós somos um corpo. Na verdade, a vida ela é uma reciprocidade, né? Um conjunto de relações constantes que acontecem dentro de um corpo. Nós somos uma estrutura que envolve muitos elementos, muitos componentes interagindo, né, entre si, tanto física quanto espiritual, como físico e espiritual. Então, o que é a morte? A morte é quando essas interações dentro dessa estrutura ela cessam. Por dentro de alguma parte da estrutura, ela vai ser interrompida. Isso acontece a morte, o cessamento da atividade física, da vida da pessoa. Então, nós nos comunicamos conosco mesmos. Então, muitas vezes, uma pessoa, o que eu tenho percebido, que a pessoa fala com a sua própria consciência, está falando consigo mesmo, está ouvindo a voz da sua própria consciência, e ela atribui aquela voz, aquela comunicação a Deus. Tem outros casos também, né? Que as pessoas estão comunicando com seres espirituais. Por exemplo, o princípio divino diz que em determinado momento, quando nos referimos a Deus, nos referimos ao Deus Criador, mas também aos anjos que agem do lado de Deus, as pessoas espirituais que atuam do lado de Deus também podem ser classificadas como Deus, uma expressão, né, generalizada, né, para Deus e toda a estrutura do céu. E quando fala Satanás, está se referindo muitas vezes a Satanás e os seus anjos, os anjos que cooperam e os maus espíritos que cooperam com ele. Então, quando nós dizemos que falamos com Deus, muitas vezes acontece também de estar falando tem pessoas que têm comunicação espiritual, e ela está se comunicando com seu avô, que já foi que habita na dimensão eterna, com um pai ou a mãe que habita na dimensão eterna. Ela, ouvindo essa voz espiritual, muitas vezes ela confunde, né, com a voz de Deus. E tem o caso, na última hipótese, que a pessoa possa realmente estar ouvindo a voz de Deus. Eu acho que, se nós formos cautelosos, cuidadosos, nós podemos, se for aguçarmos a nossa sensibilidade, né, nós podemos distinguir com quem estamos nos conversando, com quem estamos nos comunicando, se estamos nos comunicando com a nossa própria consciência, com o ser espiritual, ou com o Deus Altíssimo, Criador, né, do universo. Eu acho que a comunicação com o Deus Altíssimo, Criador do universo, ela é muito rara, né, e um privilégio, não de qualquer pessoa, né? Lógico que pode ser privilégio de qualquer pessoa, mas pode ser, não, dificilmente é algo assim muito comum, né? Porque o Deus Criador do universo não se comunicaria com seres humanos, a não ser por uma extrema, ou com alguém por uma extrema necessidade, ou uma questão de relacionamento muito profundo, né? Que esta pessoa, né, tenha construído com Deus, uma questão de intimidade muito profunda, né? Que a pessoa tenha construído com Deus. Então abre-se essa possibilidade. Vejam bem que as coisas não são tão fáceis, né? E não só o princípio da unificação, ele descreve dessa forma, que Deus não se relaciona com os seres imperfeitos,
a própria Bíblia também. Jesus, ele fala que ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quer dizer, o homem pecador, ele precisa de um mediador para chegar até Deus, né? E nós sabemos que no passado também o povo, o judeu, o povo escolhido, né, e os cristãos também ao longo de toda a história interpretaram as comunicações que a Bíblia revela entre o homem e Deus, né, o Senhor dos Exércitos, comunicando com Abraão, com Moisés, com fulano ou beltrano, interpretam como sendo comunicação diretamente do Deus Criador, né? Mas vem o apóstolo Paulo e diz que o anjo, né, os anjos é quem se comunicava, é quem intercedia por Deus perante os homens. Então ele diz assim: vós que recebestes a lei por intermédio dos profetas, por intermédio dos anjos e não a cumpristes. Então, revelando que mesmo o anjo que falou com Moisés no Monte Sinai, quer dizer, o Deus que trouxe a lei para Moisés no Monte Sinai, comunicou com Moisés no Monte Sinai, não era o Deus criador, mas sim um anjo, né? Ou anjos, né? Que estavam agindo em nome de Deus. Assim, no passado, desta forma, aconteceu. E o reverendo Samiamun, ele disse que nem mesmo na dimensão espiritual nós vamos ver a Deus, né? Por quê? Porque Deus habita noutra dimensão, não é a dimensão espiritual era muito parecida com a dimensão terrena. E então, como Deus não é um ser parecido, não é um ser com forma, e as entidades do mundo espiritual, elas possuem forma como na Terra, Deus, uma vez não tendo forma, a sua esfera de habitação, a dimensão da sua existência é outra dimensão ainda mais refinada do que mesmo o mundo espiritual. Então é realmente um desafio, né? Lógico que Deus ele fez as coisas, ele não fez as coisas para existir obstáculo nessa relação, mesmo entre mundo físico, mundo espiritual, terceira dimensão. Era para ser tudo e era para interagir tudo de uma forma muito comum, muito simples. Mas infelizmente, né, com o pecado, nós perdemos essa sensibilidade e criamos circunstâncias que dificultaram sobremaneira esta relação. Mas eu quero parabenizar, sim. Lógico, nós temos que parabenizar e sonhar com este momento, quando cada pessoa possa realmente ter esta comunicação diretamente com Deus. Mas eu sei que o que eu tenho percebido é que muitas pessoas têm confundido, né? Não têm conseguido fazer esse discernimento, né? Ou elas estão, de fato, comunicando com algum ser, né, intermediário, algum ser espiritual, ou elas alcançaram a perfeição, né? Ou então estão no estágio de aperfeiçoamento, ou então o princípio divino teria que ser questionado, né? O autor do princípio, o reverendo Samiamun, ele teria que rever, né, sua afirmação, sua instrução, o que para nós, né, não seria possível, né, porque nós acreditamos, seguindo ele tinha segurança, né, teve todo o tempo para pesquisar e receber revelação, não pesquisou apenas na Terra, mas pesquisou também na dimensão eterna. Tudo foram 9 anos antes de escrever o princípio, depois começar a ensinar. Então é algo que nós temos confiança, né? Lá está escrito, então desta forma, se você prestar atenção, né, quem estuda o princípio divino sabe que é assim que está escrito, né? Que Deus o ser humano Deus não lida diretamente com o período do crescimento, da formação, né, no período do crescimento, vai lidar com ele apenas quando ele entrar na esfera do aperfeiçoamento, né, que é a dimensão de Deus. Então, eu espero ter ajudado, né? É claro que essa palestra não vai resolver o problema, mas não vai resolver a questão, mas eu quero apenas sugerir, né, que as pessoas elas sejam um pouco mais cuidadosas, né, com relação não é ser cuidadoso, mas que elas possam ter este cuidar, este zelo, né, até mesmo essa tarefa aí para si mesmo, de procurar saber, né, com quem elas estão se comunicando, né, para ter certeza, porque muitas vezes as pessoas elas dizem que estão
se comunicando com Deus, e tem pessoas que falam no sentido de querer ser superior aos outros, né? Outras pessoas falam desta forma, usam esta estratégia no sentido de não ter as suas afirmações, né, questionadas, porque uma vez que elas receberam ou estão recebendo instrução de Deus, não pode ser questionado, você vai questionar o Deus Altíssimo. Então, para não ser questionados, às vezes no mau sentido, né? E em outro sentido, às vezes as pessoas ficam vaidosas, porque elas começam a se achar melhores do que as outras pessoas, uma vez que elas estão conseguindo. Por que Deus criou desta forma? Ele fez assim, para que ele não se relacionasse com o ser no período de imperfeição. Porque se o ser humano começasse a receber o amor de Deus e se comunicar com Deus como um ser imperfeito, ele ficaria satisfeito, né? Então, o ser humano ele não tinha uma motivação para se esforçar, né, para se aperfeiçoar, uma vez que o seu coração já estaria satisfeito por estar recebendo o amor de Deus. Então, Deus fez de uma forma que nós, para desfrutarmos do amor dele, nós teremos que nos esforçar, né, desenvolvendo completamente a nossa estrutura que ele nos concedeu, a estrutura mental, a estrutura emocional, né, psicológica, a estrutura espiritual, alcançarmos um patamar, um padrão realmente sublime, muito elevado de entendimento, de compreensão, a fim de que a nossa relação com ele seja uma relação madura, não seja uma relação eterna de um adulto e uma criança, né? Ou uma relação entre uma pessoa muito inteligente e uma pessoa ignorante, né? Aquela relação, aquela comunicação, o diálogo, quando as pessoas são desniveladas, é muito difícil o diálogo, né? O diálogo ele se torna a comunicação, a relação, ela flui normalmente, flui esfericamente. O próprio amor funciona esfericamente quando o parceiro sujeito e o parceiro objeto alcançam o mesmo nível. Por isso, Deus ele fez dessa forma, né, para que ele criou os mecanismos para que as criaturas pudessem se desenvolver pela força do princípio, pela força autônoma do princípio, auxiliadas, né, amparadas pela força do princípio, força autônoma do princípio, é assim que ensina o princípio divino. E uma vez que nós mantemos a nossa obediência ao princípio, a comunhão com o princípio não é o livro, é a lei universal, a lei natural de Deus, né? A lei que rege a vida, que governa o universo. Uma vez que você está em comunhão com ela, em harmonia com essa lei, essa vai lhe protegendo, vai lhe amparando, né? E você almejando esse aperfeiçoamento, então Deus está indiretamente, né, monitorando o seu crescimento. É como um pai ou uma mãe muito sábio, muito inteligente, que não fica segurando na mão do filho o tempo todo, mas monitora um pouco de longe para que ele não se envolva em um acidente, mas que ele possa se desenvolver com autonomia, né? Então Deus fez desta forma. Uma vez que nós nos esforçamos, né, para alcançar o padrão do nosso pai, né, dos nossos pais, chega um ponto que nós podemos nos relacionar de igual para igual, conversar com facilidade, sem dificuldade de entendimento, de relacionamento, e é assim que Deus almejou para a relação entre ele e nós seres humanos, que um dia pudéssemos nos relacionar com ele de forma de igual para igual, né, esfericamente, né, desta forma. Por isso que Deus não se relaciona com o ser imperfeito, mas estabeleceu o princípio para amparar o ser humano, para que ele possa crescer até o aperfeiçoamento. É desta forma que ensina o princípio divino, né? Então, eu gostaria de fazer este esclarecimento, dessa explicação, para que nós possamos chegar a um entendimento, né? E livrar a nossa filosofia ou a nossa teologia de alguma contradição que possa perturbar ou dificultar a nossa expansão na sociedade, né? Uma vez que nós tivermos que passar
pela crítica da sociedade, nós estarmos preparados, porque a nossa teologia não possui contradição, mas é uma teologia realmente esclarecedora que possa ser abraçada e acolhida na sociedade. Deus abençoe a você e a mim também. Eu espero que a minha live aqui, minha palestra, possa contribuir para o melhor desempenho da nossa vida de fé, da nossa vida espiritual, como membros deste movimento criado, pelos verdadeiros pais, pelo reverendo Samiamun, na face da terra neste tempo. Deus abençoe e obrigado.